Bom, irmãos, vamos aqui à nossa quinta aula do nosso curso bíblico online e hoje nós vamos falar sobre a doutrina da queda. Deixa só eu dizer algo, porque nós não vamos nos aprofundar, não é nosso objetivo aqui, tá, sobre essa doutrina, porque a gente teria muita coisa a falar. Então eu vou fazer um resumo da apostila. Então vocês aí que têm a apostila em mãos, eu vou fazer apenas um resumo. Eu queria também mencionar algo que eu falei no vídeo anterior, quando eu disse que Gênesis 1 e 2 não está registrado apenas no livro de Gênesis, mas em toda a Bíblia. Na verdade, eu quero fazer uma correção, né? Eu queria dizer o seguinte, é que a doutrina da criação, que a gente sabe que é Gênesis 1 e 2, né? Mas a doutrina da criação, ela não está registrada apenas em Gênesis 1 e 2, mas em toda a Bíblia. Tá? Em todos os livros da lei, em todos os livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, nas epístolas e no livro do Apocalipse, ok? No livro histórico também do Novo Testamento, que é Atos, e no Apocalipse. Então, a criação ela está registrada em toda a Bíblia. Então, para a gente dizer que Gênesis 1 e 2, Adão e Eva, ele é mitológico, nós precisamos desconstruir toda a Bíblia para acreditar, né, nessa ideia, ok? Então, dito isso, vamos passar aqui para a nossa lição número 5. E aqui eu começo dizendo para vocês, irmãos, que toda a obra de Deus em Gênesis 1 e 2 era originalmente boa e sem nenhum defeito, tá? E Gênesis 1 e 2 também, ele monta o palco para o capítulo 3. Se você observar, né, Gênesis 3 ele é uma proibição do capítulo anterior de Gênesis 2,17, que Deus disse, olha, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então nós temos ali uma proibição. Deus ele criou, irmãos, Adão para ser o representante federal de toda a raça humana. E como cabeça, Adão ele agiu em nome de toda a humanidade e as consequências de suas ações, elas afetam todos nós. E é interessante a gente entender isso aqui, por quê? Porque Deus ele imputou o pecado de Adão em todos os homens. E essa palavra imputou aí, né, ela vem do latim e significa considerar, calcular ou colocar na conta de alguém. Em relação à queda, isso significa que Deus ele atribui ou cobra o pecado de Adão da conta de cada homem. E desde o nascimento, meus irmãos, todos os homens eles são considerados e tratados por Deus, né, como pecadores por causa do pecado de Adão. Ou seja, nós somos pecadores devido ao pecado de Adão. Todos os homens, eles carregam a culpa do pecado de Adão e também a sua penalidade. E esta ideia, ela é tradicionalmente conhecida como a doutrina do pecado original. Então, recentemente eu preguei, né, na igreja sobre isso, Romanos 5, 12 a 14, falando sobre o pecado original. Então eu coloquei aí uma confissão de fé batista de 1689 e veja o que essa confissão ela diz acerca disso, bem interessante. Por esse pecado, nossos primeiros pais decaíram de sua condição original, de retidão e comunhão com Deus. Eu acho fantástico aqui esta frase, que diz assim, no pecado deles nós também pecamos, e por isso a morte veio sobre todos. Todos se tornaram mortos no pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Meus irmãos, nós estávamos nele quando ele caiu, tá? Com sua queda, caiu também toda a humanidade. O seu pecado, ele foi imputado a cada um de nós. E como filho de Adão, todos os seres humanos, eles nascem em pecado. Foi o que Davi lhe disse. Salmo 51, 5, diz que eu nasci em iniquidade. O Salmo 51, 5, Davi lhe diz, eis que eu nasci em iniquidade, em pecado, me concebeu a minha mãe.
Então a morte ela foi transmitida a todos os homens sem exceção. Acerca disso, a confissão de fé ela continua, ela diz ainda assim: ainda em consequência desta desobediência, todos nascem pecadores, com uma natureza pecaminosa, e praticam pecados em pensamento, palavra e ação. Por isso, acham-se sob condenação e ruína eternas. Estão mortos espiritualmente, isto é, separados de Deus, sem nenhuma desculpa ou defesa, e por si só são totalmente incapazes de remediar sua condição perdida. É interessante que foi através de um homem que o pecado ele entrou no mundo. É importante notar aqui, meus irmãos, que o pecado ele não se originou com Adão, tá? O pecado ele começou com Adão. O pecado ele se originou com Satanás, que a Bíblia fala que ele peca desde o princípio. Diz lá, 1 João 3,8. João ele não especifica aqui quando esse princípio era, mas obviamente foi antes da criação de Adão e Eva, porque nós vemos aqui no capítulo 3, ele sendo tentado por Satanás, e o capítulo 1 e 2 diz que tudo era muito bom, tá? Então, foi o pecado, ele originou-se com Satanás. Então vamos passar aqui para o nosso próximo ponto, e aqui nós vamos observar a primeira rebelião. O texto nos apresenta, irmãos, a serpente, que é uma clara identificação aqui com Satanás, tá? E de acordo com o último livro da Bíblia, Satanás ele está em algum sentido por trás da serpente. Você pode ver, por exemplo, Apocalipse 12. Além disso, a sua conversa macia se harmoniza com outra descrição de Satanás, no qual nós somos informados aqui, que ele se disfarça em anjo de luz. Então, interessante também que Gênesis 3 nos diz que também que ele foi criado por Deus. Então, a serpente, irmãos, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Ou seja, em outras palavras aqui, a Bíblia não apresenta Satanás como um antideus, tá? Mas como uma de suas criaturas, em que foi criado por Deus, mas ele decidiu se rebelar contra o seu Criador, ok? Então vamos passar aqui para o nosso próximo ponto, que é o contato com a mulher. Então, logo no capítulo 3, aí o versículo 1, você percebe que Satanás ele semeia a dúvida em Eva. Uma suposição de que nós podemos questionar a Deus, tá? Então, bem interessante o que ele fala aqui. Então, o primeiro versículo diz assim de Gênesis 3: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, perceba que ela começa a criar dúvida em Eva, né? Uma suposição de que nós podemos aqui questionar a Deus. Ela apresenta também um exagero, perceba que ela diz toda a árvore do jardim. Deus apresenta, né, como um desmancha prazeres. Então, tipo, a ideia seria aqui, mas não podemos fazer isso, também não podemos fazer aquilo, também não podemos fazer aquilo outro. Então, a serpente ela apresenta a Deus como um desmancha prazeres, né, em que o ser humano ele não pode fazer absolutamente nada. Eva corrige esse exagero aqui, dizendo assim no versículo 2, mas do fruto das árvores do jardim podemos comer. Aí a mulher acrescenta o seu próprio exagero aqui também, no versículo 16 e 17 do capítulo 2, quando ela diz assim: nem tocareis nele. Então, se você observar aí o versículo 16, né, e o 17. Aí o 17 ela diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Na verdade, o versículo 3, a mulher acrescenta aqui o seu próprio exagero no versículo 3 aí, quando ela diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ela tornou a ordem divina um tanto cruel aqui. Eva ela se esquece de todas as bênçãos, prazeres
e alegrias e se apega em uma única proibição. Então aqui você percebe também, irmãos, que a serpente faz uma negação descarada no versículo 4, quando ela diz assim: é certo que não morrereis. Então, aqui nós podemos perceber a primeira doutrina negada na história da Bíblia é a do julgamento divino. Que não vai acontecer nada com você não, né? Pode comer à vontade, fique tranquila, em outras palavras aqui, tá? Então, Satanás afirma que a rebelião contra Deus produzirá liberdade para eles. Versículo 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então nós temos aqui uma verdade parcial, tá? Nossos pais, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal por experimentação, ou seja, por experimentá-lo. E também aqui nós vemos que o primeiro casal, eles desejaram ser independente do Criador, né? A sua autoexistência que só pertence a Deus. Então nós temos aqui a serpente tendo contato com a mulher, e nós temos também a questão da árvore. Coloquei na foto aí, né, uma maçã, mas a Bíblia não diz ser a maçã. Também não diz que o fruto possui algo mágico capaz de mudar a química humana. O ensino central aqui, irmãos, do texto, da passagem, é a rebelião, a atitude do ser humano e não o fruto. Então, às vezes, as pessoas ficam ali em busca, né, de coisas que não tem muita importância, de querer saber, né, se era uma maçã ou não. Mas a questão principal aqui é justamente a rebelião, a atitude do ser humano. E também aqui nós temos a consumação do pecado, o versículo 3. Então o fruto ele era atraente, agradável e portador de sabedoria. Nós podemos também observar isso lá em 1 João 2, 15 e 16, quando o apóstolo João, né, ele fala também ali da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e também da soberba da vida. Então aqui nós temos a consumação do pecado, o versículo 6 de Gênesis, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então esse fruto aqui ele era bem atraente. O marido aqui, Adão, ele agiu como cúmplice, não menos culpado do pecado que produziu a destruição da raça humana. Então aqui a gente precisa entender também que Deus ele tinha dado essa ordem a Adão, tá? Então Adão era o responsável, porque no momento em que Deus lhe disse, olha, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. A Eva não tinha sido ainda criada. Deus deu essa responsabilidade a Adão como cabeça. Adão depois transmitiu para Eva, mas a consequência inicial caiu sobre Adão, ok? Então nós temos aqui também o terceiro ponto, as consequências iniciais. A primeira consequência aí, irmãos, é a morte. Então, nós sabemos que Deus, ele é o Criador. Dele procede a vida. E afastar-se de Deus resulta em morte, tá? E qual seria a natureza dessa morte aqui de Gênesis 2, 16 e 17? Seria uma morte tríplice, ok? Seria uma morte física, o corpo se separando da alma. Seria uma morte também espiritual. No momento em que Adão e Eva eles comeram do fruto, vocês podem observar na Bíblia, em que eles tiveram vergonha, né? Eles perderam aquele contato que eles tinham com Deus. Eles se esconderam de Deus. Então a alma se separa de Deus. E aí nós temos lá o texto de Isaías 59, em que diz que os vossos pecados que fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então nós temos aqui morte física, morte espiritual e a morte eterna, ou segunda morte, que é o afastamento eterno de Deus. Ok? E nós temos também uma percepção diferente do casal aqui. Percebam que eles estavam nus.
Eu falei para vocês na aula passada que essa ideia de feio, vergonhoso ou errado, quem trouxe foi justamente o pecado. Então eles estavam nus e não se envergonhavam, tá? Também nós temos aqui um outro ponto, é que nós temos o rompimento da comunhão com Deus. Versículo 8 ao 10 aí de Gênesis 3. O prazer, meus irmãos, de andar com Deus se foi. O pecado ele tornou agora uma barreira entre Deus e o homem. E não há nada mais, não há mais como um olhar ao outro. Então a gente teve esse rompimento aí da comunhão com Deus. E temos também relacionamento humano quebrado. Versículo 11 de Gênesis 3 diz assim: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, aqui é interessante porque nós temos a transferência de culpa. Como dizia um professor meu, em que nós temos essa síndrome de Adão, né? Ah, por que você não fez isso? Não fiz isso por causa disso, por causa dele, por causa dela. Então, sempre nós queremos transferir a nossa responsabilidade, a nossa culpa para o próximo, né? Para o esposo, a esposa, o filho, o amigo, o colega de trabalho. Então, isso aqui, irmão, nós temos esse DNA também aqui dos nossos primeiros pais, tá? Essa transferência de culpa. E então o homem e a mulher eles pecam por autojustificação. Ok, vamos passar então para o quarto ponto, as maldições que Deus ele pronuncia aqui. Nós temos a maldição sobre a serpente, que está no versículo 14 e o versículo 15. Aí tem algumas perguntas, né, que algumas pessoas fazem. Será que a serpente ela tinha pernas? Né? Alguns teólogos também eles sugerem que ela não perdeu as supostas pernas, mas que o rastejasse passou a ter um significado simbólico. Então ela foi expulsa, rejeitada e repugnante. Tá? É interessante notar também aqui, irmãos, que de todas essas maldições que Deus pronuncia, lá no milênio, a serpente ela continua ainda se rastejando, ela continua com essa mesma maldição, né? Então você vai observar isso lá no milênio também, tá? Naquele período ali que nós cremos que é um período de 1000 anos literais, e aí que nós temos dizendo o texto que o lobo brincará com o cordeiro, na criança, tal. Então nós temos a serpente, a maldição sobre a serpente, e nós temos também a inimizade entre descendências. O que significa isso? Gênesis 3,15, nós temos a primeira profecia da Bíblia, ok? Então você tem aqui, irmãos, o texto falando que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então esse descendente da raça humana, ele esmagaria a cabeça da serpente, e esse versículo aqui é conhecido como o proto-evangelho, isto é, o primeiro anúncio das boas novas, ok? Nós temos também a maldição para a mulher, no versículo 16. Então, os privilégios que foi descrito em Gênesis 1:28, eles se tornaram agora uma experiência dolorosa. Oposição ao marido. Então, onde se lê aqui para, a ideia aqui no original seria contra, né, o seu marido. Você pode também aí verificar Gênesis 4:7, tá? Que diz o seguinte, Gênesis 4:7, diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então a ideia aqui, quando a Bíblia fala de Gênesis, quando diz que será para o teu marido, seria contra o teu marido. Essa seria a ideia aqui, tá? Então a mulher deseja o marido para controlá-lo, e ele a governa com força brutal. Então essa seria a ideia. E nos próximos capítulos encontramos aqui já homicídio, assassinato, poligamia, genocídio, estupro e muitas coisas, tá? Tudo isso porque alguém disse: eu serei igual a Deus, eu serei como Deus.
Então você percebe que logo nos primeiros capítulos de Gênesis já começa então com mortes, assassinatos e etc. Então nós temos aí a maldição para a mulher e também para Adão. Então Adão ele ouviu sua mulher e sua primeira lealdade deixou de ser a Deus. Toda a criação, irmãos, passou a ser amaldiçoada, sujeita à morte e à decadência. Aqui nós temos algo bem interessante que eu sempre falo para os irmãos aqui da congregação, que o trabalho não é uma maldição e nem um juízo, tá? Deus não condenou o trabalho aqui, tá? Então, aquelas pessoas que não gostam de trabalhar, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, é que a fadiga no trabalho é o juízo. E isso, em parte, por causa da maldição pronunciada sobre a terra, ok? E nós temos também o juízo aí sobre o solo. Era uma maldição de cardos e abrolhos, ou seja, e espinhos. Quando ele diz lá, maldita é a terra por tua causa. Então Deus, ele amaldiçoou o objeto do trabalho do homem e fê-lo relutantemente, né? Ainda que ricamente, obter o seu alimento por meio do trabalho árduo. Então nós temos aqui que Deus pronuncia a maldição sobre a serpente, sobre a mulher, para Adão e também sobre o solo. Ok, então vamos observar aqui alguns temas de Gênesis 3 que se relacionam com toda a Bíblia. Então a primeira informação que nós temos aqui, irmãos, é que o ser humano ele possui um senso de moralidade e de justiça. E esse é um tema de muito incômodo para os ateus, porque a ideia é a seguinte, de onde é que vem o nosso senso de justiça, de certo e errado, de belo e feio? Então Paulo, lá em Romanos 1, ele diz que Deus ele colocou esse senso de justiça em cada um de nós. Romanos 2, 14 e 15, Paulo ele fala acerca disso, né? Que há certos padrões de conduta que são universais. Então, nós temos esse senso. E outro ponto também que nós podemos observar, que vimos na lição passada, é que o ser humano, ele sabe que existe um ser criador através da natureza, como também da consciência. Então o ser humano ele possui, meus irmãos, esse senso de moralidade e justiça. Também o mal não deve ser visto apenas em termos horizontais, mas em termos verticais. O que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte, é que tratar o mal apenas no que tange a homicídio, estupro, fraudes, é considerar apenas um lado da questão, ou seja, verticalmente. O pecado que Deus ele mais detesta, irmãos, é o pecado da idolatria. E essa é a dimensão vertical do homem, tá? A pessoa mais ofendida em Gênesis aqui é Deus. É da idolatria que os males sociais eles surgem. Então, se você parar para observar, pelo menos no Antigo Testamento, você tem muitas passagens relacionadas à idolatria. Começando aqui em Gênesis 3, tá? E seguindo aí, nós temos toda a Bíblia está recheada de passagens sobre a idolatria. Então, esse é o pecado que Deus lhe condena. E Paulo também lhe condena isso em Romanos 1, quando ele fala lá da idolatria. E ele vai descrever os passos certinho de Gênesis, né? Em que o ser humano ele trocou a justiça de Deus pelas mentiras. E quando ele fala lá em Gênesis, deixa eu pegar aqui rapidinho para vocês. Gênesis, eu estou só falando de Gênesis, né? Romanos 1, quando Paulo lhe diz assim: versículo 23, Paulo diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então perceba aqui que Paulo ele segue a ordem lógica lá de Gênesis quando ele fala isso. Então nós temos aqui também o pecado de Adão, não é apenas dele, mas é o nosso pecado também. Como eu citei para vocês na confissão de fé, no pecado deles nós também pecamos. E por isso toda a raça humana, irmãos, ela passou a ser pecadora em Adão. Isso aqui é muito importante porque o pecado lhe afetou o ser humano por completo, seu intelecto, emoções e vontade.
E por sermos uma raça, nós herdamos o pecado original dos nossos primeiros pais. Gênesis 3 também, ele apresenta a origem de toda a sorte de males físicos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que é comum pessoas se ressentirem com Deus por conta de doenças, né? Como é que pode um Deus de amor permitir que uma criança nasça com câncer, né? E outras doenças humilhantes também. E tudo isso, irmãos, justamente vem de Gênesis 3, por causa do pecado de Adão, é que surgiram esses males físicos aí. Também outro ponto que nós podemos notar aqui é que o ser humano ele nasce e caminha em direção à decadência, tá? O ser humano, quando ele pecou, ele se escondeu de Deus e desde então o seu destino é sempre se esconder de Deus, é sempre fugir de Deus. E Gênesis 3 demonstra a maior necessidade do ser humano, que é justamente de reconciliação. Então, aqui nós vemos claramente que Deus ele está contra a humanidade e ele pronuncia a morte sobre ela por conta de nossa rebelião. E nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que nos salve. Nós necessitamos, meus queridos irmãos, de perdão. Então, o capítulo 3 de Gênesis, ele mostra que a maior necessidade do ser humano é de reconciliação com Deus. Também, Gênesis 3 lembra-nos que a iniciativa da salvação é de Deus. E esse tema, irmãos, ele vai percorrer do começo ao fim a Bíblia, sempre mostrando que o ser humano ele não tem nenhuma capacidade de escolher a Deus. Aqui nós entramos também um pouquinho na doutrina da salvação para falar o seguinte, que essa ideia de que as pessoas têm hoje, olha, vem aqui, aceite a Jesus, levante a sua mão, isso não é bíblico, tá? A Bíblia não fala acerca disso. A Bíblia mostra que o ser humano está perdido em pecados e se não for a graça de Deus, o ser humano ele nunca vai escolher a Jesus. Tá? Então você percebe que a iniciativa é sempre de Deus. Você vê Deus ele indo até Adão, né? Quem te fez saber que estavas nu? Deus ele vai também depois até Noé. Deus ele vai, irmãos, também ele desce e ele fala com Abraão, com Abrão no caso, né? Lá em Gênesis 11 e 12. Deus ele muda o nome de Abrão para Abraão, tá? Tira ele lá de Ur dos Caldeus, que era um povo idólatra. E quando nós estamos um pouquinho mais, nós percebemos que Abrão e seus pais eles adoravam, né, o Deus Sol. Então Deus é quem vai até Abraão e ali então o chama, o faz uma promessa. Então você vê isso em toda a Bíblia, tá? Então Deus é quem toma a iniciativa de salvar, né, o ser humano. E em Gênesis 3, 21 também nós podemos perceber que Deus ele providencia o sangue que paga o nosso pecado. Nós temos ali já o primeiro vestígio, né, do sacrifício de Jesus. Então nós temos ali Deus ele matando um cordeiro, tirando ali as vestes para fazer as vestes ali para Adão e Eva, e já mostrando ali, né, que no futuro o Cordeiro de Deus ele morreria para tirar o pecado do mundo, ok? Então essa história ela se repete por toda a Bíblia. O ser humano se esconde e um Deus amoroso o busca e o salva. Então até aqui nessas duas lições nós temos aprendido o seguinte, que Deus ele criou o homem para viver em harmonia com todas as coisas. Porém, irmãos, essa harmonia ela abrange 4 áreas, tá? Essa harmonia ela abrange 4 áreas. Seria a harmonia com Deus, a harmonia consigo mesmo, a harmonia com os outros e para viver em harmonia com a natureza. Mas esta harmonia ela depende da obediência a Deus. Então, a intenção de Deus foi quebrada pelo pecado da desobediência. E aí então o homem ele perdeu a harmonia com Deus, ele perdeu a harmonia consigo mesmo, ele perdeu a harmonia com os outros. Nós vemos isso logo no capítulo 4 de Gênesis, e também com
a natureza, tá? A criação de Deus, ela foi abusada pelos homens, mas Deus ele não abandonou as suas criaturas pecaminosas. A maioria das principais doutrinas da Bíblia, elas são introduzidas em forma de origens. E aí nós temos a criação, a queda do homem, nós temos também a promessa de salvação, a imputação do pecado, a justificação, expiação, a depravação do homem, a ira de Deus, a graça de Deus, a soberania de Deus, a responsabilidade humana. Então aqui nós temos, né, as principais doutrinas da Bíblia, elas são introduzidas aqui no livro de Gênesis em forma de origens. Eu coloquei para vocês aí também na apostila, para vocês preencherem esses espaços em branco das 14 palavras-chave do Antigo Testamento. Por que eu coloquei aí as duas últimas lições, que foi a lição passada e essa? Porque a partir da criação, nós vamos começar agora a estudar uma linha até chegarmos no Novo Testamento. Nós vamos perpassar aí todo o Antigo Testamento, ok? Então eu quero passar aqui para algumas conclusões e aplicações. Primeira coisa aqui que eu quero destacar, irmãos, é que Deus ele entregou todos os homens à corrupção moral. Então, a consequência e penalidade do pecado de Adão não foi apenas a morte, mas também a corrupção moral. Sem a graça de Deus, o indivíduo ele continuará em seu estado moralmente corrupto para sempre. Então, se Deus não fosse até Adão, Adão nunca iria até Deus, tá? Então, se Deus não for até você, se Deus ele não fosse a cada um de nós, nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados, irmãos. É o que Paulo lhe diz lá em Efésios 2, tá? Que ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, é Deus quem vivifica os mortos. E se não for a sua graça salvadora, o indivíduo vai continuar morto aí em seus pecados, tá? Uma outra coisa que nós aprendemos também aqui é o seguinte, é que não se deixe enganar por aquelas religiões que dizem assim, que o ser humano é bonzinho, né, que você tem um valor para Deus. Tem até uma música que a gente condena, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Mas, irmãos, essa não é a visão bíblica, tá? A psicologia, ela diz, né, que o ser humano é bom, que você pode, que você vai conseguir. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Então essa não é a visão bíblica. O pecado, ele atingiu, nós vimos aqui, o ser humano em cheio, pensamentos, palavras e ações. Então não acredite nessa ideia equivocada, que diz que você é uma pessoa boazinha. A Bíblia fala que nós somos maus, que não há um justo, nem um sequer, que o salário do pecado é a morte, tá? Então não acredite nessas filosofias. Uma outra verdade que nós encontramos aqui, irmãos, é que quando Deus ele olha para a humanidade, ele vê apenas dois homens. Ele vê Adão e ele vê Cristo. E cada ser humano ou está em Adão e perdido em seus pecados, ou então está em Cristo e salvo. Então não há um meio termo aqui. Não há aquela ideia de dizer assim, eu não sou cristão, tá? Mas eu também não sou do mal. Não é aquela ideia. Não existe um meio termo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você anda no caminho largo, ou você anda no caminho estreito. Tá? E é interessante que Martinho Lutero disse que o ser humano é como uma mula, ou montada por Deus, ou montada pelo diabo. Então, não existe meio termo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou estamos em Adão e perdidos em nossos pecados, ou então estamos em Cristo e salvo. Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição número 5. Que o Senhor continue abençoando e fortalecendo a vida de cada um de vocês. Na próxima lição, na verdade, nós vamos falar sobre dilúvio, Babel e patriarcas, tá? Então nós vamos aí fazer um apanhado aí a história de Noé até chegar nos patriarcas, finalizando aí o livro de Gênesis, tá bom?
Então que o Senhor Jesus ele continue abençoando a vida de cada um de vocês.